eu sou muito, eu sou muito transparente em tudo que eu faço, né? E o aulão, na verdade, é uma explicação, a gente é, tem muitos mitos, né? A gente vê mitos e verdades, tem muitas coisas aí sobre psicografia que as pessoas não sabem, ou então entende de uma forma totalmente, né, distorcida sobre a psicografia. E esse aulão, justamente, né, é para a gente abrir vaga para o curso de psicografia, para quem realmente quer aprender a praticar a psicografia, tanto na sua casa espiritual, e como você pode até mesmo estar praticando você sozinha, com todo o ancoramento correto, tá? Então, a aula aqui, o aulão, é justamente para a gente explicar isso. O que, que é a psicografia? Né? Por que, que tem as pessoas têm uma ideia muito errônea? Tanto é que eu coloquei no meu grupo lá de terapia de mulheres, e eu para convidar, e eu escutei falar assim: ah, eu tenho medo de fantasma, né? Eu não sei se eu gostaria de participar, mas eu tenho medo de fantasma. Então, a gente tem, assim, ainda uma visão muito errônea, muito ainda, digamos, crua sobre o que é psicografia, né? Antes de eu começar, eu queria saber aqui, levanta a mão aqui, quem está dentro de uma religião. Quem pratica alguma religião aqui? Jussara, Sara, a Lu, Yara, você tem alguma religião? Eu tenho as minhas práticas aqui, pessoais, sim. Sim. Tá. Mas você não está dentro de uma casa, você pratica a sua Não, espiritualidade. eu trago desde isso, desde o berço da minha avó, na extensão aqui. Aham. Não estou na casa de outro, não. Quando eu falo, eu estou perguntando aqui quem está dentro de alguma casa, né? Uma casa espírita, é católica, né? Porque tem pessoas católicas que praticam também. Então, eu tenho a Sara, eu tenho a Lu, né? Jaqueline, Jeane, vocês podem apertar a mãozinha aí para me responder. A Daia, tá? A Daia, você tem alguma casa? Não, também não tem casa. Tá, tá bom. Então vamos lá, gente. Primeiramente, eu queria saber de vocês, né, o que que trouxe rapidamente aqui para estar nesse. A Jeane não tem, tá? Beleza. O que que trouxe vocês para saber mais sobre psicografia? O que traz cada uma aqui? O que que vocês poderiam dizer rapidamente para mim, né? Qual o propósito? O que que vocês vieram buscar nesse aulão aqui de psicografia? Quem pode? Ou então, se vocês não quiserem falar, escrevam para mim, por favor. Bom, eu sempre tive curiosidade de saber como realmente é. Curiosidade, tá? Tá, Isso, ok. para saber como realmente é. A gente sempre espera algo de alguém, né? Isso, tá, curiosidade. Quem mais dá a curiosidade? Quem Bom, quer pode abrir. desculpa, Pode falar, Ian. Bom, eu, de menina, já realizei, tá? Até mesmo em livro já escrevi, e trazer sempre, lógico, a gente ampliar o aprendizado, né? Acho que sempre estamos aprendendo, porque tudo está inovando muito. Então, está dentro, sim, dessa busca, dessa inovação, de aprendizado, às vezes aquela coisa que nós temos muitos padrões limitantes que interferem. Então, fortalecer, sim, o conhecimento e a aprendizagem também da psicografia.
Ok, quem mais? Quem mais? Tem alguém que gostaria de falar? O que trouxe aqui para essa aula, né? O que você espera? Qual foi, né? Curiosidade, aprendizado? O que fez você estar aqui hoje à noite, né? Eu não sei vocês aí, mas aqui para mim no Rio tá um aprendizado. Lu, você quer falar? Você levantou a mão? Não. Então, acredito que a maioria aqui, né, esteja buscando conhecimento, outras, como a Daia, tem uma certa curiosidade. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem quando foi feita a primeira psicografia? Alguém chuta aí quando é que foi feita a primeira psicografia? Nice, na época de Kardec ou foi antes disso? Eu mesma não sei. A maioria vai dizer que, na verdade, se você colocar no Google e você procurar primeira psicografia, vai vir as obras de Kardec. Não é isso? Exatamente isso. Foi isso que eu aprendi, tá? Eu estou aqui falando, né, e perguntei o nome de vocês para quem não me conhece, a louca aqui, né? Eu me chamo Nice Bacelar, eu sou sacerdotisa da casa o Templo Espiritualista Círculos Raios Divino, aonde nós temos uma doutrina, né? Porque a Umbanda ela tem várias vertentes. E a nossa vertente é uma vertente quântica, é uma Umbanda quântica, aonde a gente associa, né, a parte esotérica e a parte da ciência. E temos, né, por eu ter passado muitos anos dentro do kardecismo, porque não existe essa palavra, tá? Não existe doutrina kardecista. Existe doutrina espírita. Você falar por um espírita que ele é kardecista, isso quer matar o espírita, porque ele vai dizer para você que ele é espírita. E aí, com a mesma coisa, né? Se você disser, chamar um umbandista para eles de espírita, eles também vão se sentir ofendidos, porque eles não são, e vão dizer que umbandista, candomblessista, não são espíritas, espíritas são eles, né? Que Kardec foi que decodificou a doutrina espírita, Kardec, mas isso não quer dizer que a doutrina seja kardecista, espírita. Então, se vocês forem procurar, pesquisar, vocês vão achar que a primeira psicografia realmente começou, né, lá com Kardec. Mas vamos pensar um pouco comigo. O que é uma psicografia? A psicografia é algo, né, que um médium ele vai ou usar a sua mão, como era muito antigamente, o espírito vem e pega a mão desse médium e empunha, ou como a maioria hoje, mental. Como é que foi escrito os 10 mandamentos? Como é que foram escritos os 10 mandamentos? Através do quê? De uma psicografia. Então, eu digo que eu sou assim, tudo que eu gosto de fazer, eu vou profundo, eu vou mergulhar naquilo ali, porque se eu acho que está faltando alguma coisa, eu vou mergulhar. E nesses estudos todos que eu fiz,
a gente avaliando, a gente vai ver que a psicografia começou muito, muito, muito antes de Cristo. Porque todos nós somos médios. Todos nós. Tem mediunidade ofensiva e mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médios. Por isso que a psicografia, como algumas outras ferramentas, como vou botar aqui, puxar a sardinha aqui para a gente, né, o baralho, né, os oráculos, você não precisa nascer com dom, você precisa se dedicar, você precisa estudar. Não é isso, Seara? Não é isso, Tânia? Se a gente estuda, a gente vai aprender. A mesma coisa é a psicografia. Então, dentro dos meus estudos, das minhas pesquisas, a gente vê que a psicografia ela começou muito antes mesmo. E o que é uma psicografia? A psicografia nada mais é do que um médium, sendo ele ostensivo, tendo uma mediunidade, que é ostensivo, né, de incorporação ou não, tá? Esse médio para trazer essa mensagem, ele não precisa ser um médio de transporte, um médio de incorporação. Ele pode ser um médio sensitivo, porque todos nós temos essa sensibilidade, essa intuição. Todo mundo tem a sua intuição. Então, para você desenvolver essa atividade, você precisa estudar e você precisa praticar. Então, por exemplo, nós temos o nosso grupo lá, que uma vez por mês nos encontramos para fazer, né, o trabalho da psicografia. A maioria lá, né, acho que todo mundo aprendeu na marra, foi na prática mesmo. Mas existem vários mecanismos para quem quer praticar, tá? Como eu falei, em casa, da forma segura. E tem certas coisas que a gente precisa entender. A comunicação, gente, nunca é daqui para lá. Porque o mais frustrante, por exemplo, para quem está querendo aprender a psicografia, eu vou dizer, eu estou querendo aprender a psicografia porque eu quero me comunicar com meu pai, que já partiu, com a minha mãe, com meu marido, que já foi. Não é assim que funciona. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando você começa, seja lá qual for um trabalho, porque é um trabalho espiritual, é um trabalho onde você precisa estar aberta para a sua conexão espiritual, não é um trabalho ao seu, digamos assim, como é que eu posso dizer, gente? Ao seu benefício próprio. Apesar que, quando você entende que você é ali um canal, um instrumento de comunicação entre esses dois mundos, você, de uma certa forma, a sua vida, a sua conduta com a sua espiritualidade e como ser humano, ela começa a perceber certas coisas que você entende, porque cada mensagem que chega, mesmo que não seja direcionada a você, ela nos toca profundamente. Quando a gente recebe, por exemplo, uma mensagem de um irmão, porque somos todos irmãos, independente da evolução que estejamos, mas quando você recebe uma mensagem de um irmão, que ele chega e ele diz como ele desperdiçou a vida dele enquanto estava encarnado,
o quanto ele fez disso ou aquilo, o quanto ele sofre, você começa a refletir a sua vida. Você começa a perceber o quanto você pode ainda modificar para que você não precise passar por tudo isso que aquele irmão está passando. Então, até as mensagens mais doloridas, elas são um acalento também para o nosso coração. E o mais importante é o instrumento de amor que você é nesse momento. Porque ao você ler uma mensagem que tem tanta dor, eu quero que vocês entendam que nessa hora que você está lendo essa mensagem, é como se esse espírito que está sofrendo, ele está aliviando, você está aliviando tudo aquilo que ele está sentindo ali. Então, eu vou dizer uma coisa que pode ser, não, para ela é bonito, né? Eu acho um trabalho muito lindo e pouco valorizado, porque a gente quase não vê, né? As pessoas falando sobre psicografia, a gente quase não vê isso. E o mais louco é que, por exemplo, antes da pandemia, se você me perguntasse sobre uma psicografia online, eu ia dizer, essa pessoa é maluca. Como é que pode fazer qualquer encontro online aonde você vai, né, lidar com energias, falar de espiritualidade? Não leve a sério uma pessoa dessa. E aí, eu acho que Deus, né, cada um, o Deus da sua crença, e isso para mim é uma coisa muito importante, é respeitar a crença de cada uma das pessoas, o Deus da sua crença, ele nos faz olhar justamente para aquilo que a gente ignorava, que a gente olhava torto. Então, eu acho que a pandemia ela veio para a gente olhar mais para essa questão de por que a gente não pode, aonde nós estamos, fazer um trabalho espiritual. Aí entra a física quântica. Dentro da física quântica, né, dentro da espiritualidade, e aí, né, da energia, não existe passado, presente e futuro. Existe o aqui e agora. Quantas aqui já foram numa consulta, né? Eu vou botar aqui numa consulta com preto velho, numa consulta com caboclo, seja lá, ou conversou com um espírito, né? Dentro de ou um padre, não sei. E ele fala, você pediu uma coisa, falou alguma coisa, e ele falou assim para você, não, vai chegar mais rápido do que você imagina. Isso já está aqui, já está tudo pronto para você receber. E aí leva 1 ano, leva 2 anos, leva 3 anos, 4 anos, e você começa a falar mal daquela entidade. Entidade safada, aquela que falou que eu ia conquistar isso e até agora não chegou. Aí, de repente, chega. Sabe por quê, gente? Porque o tempo deles é totalmente diferente do nosso tempo. Porque não existe para eles a espiritualidade, ela trabalha o tempo inteiro com a energia. Então, na energia não existe passado, presente e futuro, existe agora. Então, para eles, o 10 anos é agora. E o que acontece é que somos nós que determinamos quando isso vai acontecer na nossa vida. Somos nós que determinamos quando é que nós merecemos isso. E tem uma coisa chamada a justiça divina,
que ela faz justamente as coisas acontecerem na hora que a gente está pronto para acontecer. E a psicografia é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu faço psicografia, eu estudo psicografia 2000, desde 2000, né? Eu sou louca para receber uma psicografia do meu pai. Já pedi, já implorei, já acendi vela, já... Eu nunca recebi uma psicografia do meu pai. Não sei nem se ele já... Sei. Né? Eu não tive esse contato com meu pai, mas eu gostaria de receber a psicografia dele. Nunca recebi uma psicografia dele. A minha mãe faleceu ano passado. Eu nem questiono nesse momento. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não criem expectativa de quem vai vir falar com vocês. Abram o seu coração para receber o que eles querem falar com você de uma forma totalmente desarmada, sem julgamento. Porque muitas das vezes a mensagem chega, e aí uma vez até eu abri o grupo para outras pessoas, e muitas pessoas saíram porque a gente faz a psicografia e a gente lê. E tem nomes ali destinados às pessoas. E aí perguntam assim: mas essas psicografias vão para quem? Vocês sabiam que quando vocês escrevem algo, mesmo que essa pessoa não esteja presente, essa mensagem ela vai chegar através de sonhos, através de um sentimento. De repente, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou dar aqui a Yara. Digamos que a Yara, eu não sei, Yara, você tem algum parente que já partiu? Tem, né? Digamos que a Yara tem um parente que partiu, e já faz muito tempo. E digamos que a Yara tem algum... digamos que essa partida, eles não se falavam, né? Existia um sentimento ali que mal resolvido. A Yara não está presente, a Yara não sabe nem que o grupo existe. Essa pessoa, ela chega até esse grupo, essa pessoa que partiu, ali arrependida de coisas, de coisas que fez para a Yara, com um nível de consciência, sabe, já muito mais evoluído. De alguma forma, digamos que a Yara mora lá no Canadá. Só de você ler essa mensagem lá no Canadá, lá no campo da Yara, com relação com essa pessoa, algo ali muda. Sem ela nem entender o porquê. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam preocupadas com o destino dessa psicografia. Eu estou escrevendo, mas para quem que eu estou escrevendo? Não importa. Isso é o que menos importa. O que importa é que você conseguiu trazer a sua mensagem, e essa mensagem ela vai ajudar alguém que está encarnado e principalmente quem desencarnou. E você simplesmente foi a ponte para que isso acontecesse. Nós não somos nada, somos só um instrumento. E aí, no início da psicografia, o que nós mais temos medo? Olha, gente, eu fiz um roteiro aqui, tá? Mas eu não consigo seguir roteiro, né? Eu vou falando e não consigo o roteiro, né? Nós temos 3 tipos de psicografia.
Lu, é muito lindo. É um trabalho sabe, que eu faço, e eu vou continuar fazendo online, mas é um trabalho que eu pretendo fazer presencial na nossa casa, que vai abrir, porque a gente vai fazer também esse trabalho presencial da psicografia. Nós temos 3 tipos de psicografia, para quem está iniciando, né, saber. Nós temos a psicografia mecânica, né? Temos a psicografia onde o médium tem a facilidade, e isso aí hoje em dia é muito, 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 muito difícil, tá? Isso Chico Xavier fazia muito bem, onde, né, o espírito vinha, pegava na mão dele, e ele ia e começava a escrever o que o espírito escrevia. Hoje em dia, isso é muito difícil. Nós temos, sim, médios onde ele sente ali, né, às vezes sente um peso no braço, ele sente, né, a presença ali desse espírito, né? Tem médico que consegue até ver a tela mental da pessoa, sabe? Eu vi assim, como se fosse uma senhorinha, mas não sei o quê. Isso acontece, mas ele tem consciência do que ele está escrevendo. E a maioria das psicografias hoje, ela vem tudo em cima do quê? Do nosso mental. Você começa a escrever aquilo que te vem à cabeça. E aí entra o maior dilema. Será que sou eu que estou escrevendo? Será que sou eu? E eu digo para vocês que 3 anos se passaram e ainda lá no grupo tem pessoas que ainda se perguntam: gente, será que essa mensagem é minha mesmo? Será que foi alguém que escreveu? Sou eu que... E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu digo sempre para eles. Pode ter 90% seu e 10% do espírito. Se a sua mensagem trouxe, agregou na nossa vida, tá tudo certo. Porque quanto mais você exige de você, quanto mais você fica naquela, será que sou eu? Será que sou eu? Será que não sou eu? Mais você deixa de trabalhar a sua conexão espiritual. E como é que a gente faz o nosso trabalho, gente? E é tudo isso que vocês vão aprender. Vocês vão aprender o que é a psicografia, como começou a psicografia, a psicografia no espiritismo, e não é só o espiritismo que faz psicografia, tem casas de umbanda que trabalham com psicografia, tá? Eu vou dizer, existe, né? Por exemplo, dentro do nosso trabalho, não existe só a psicografia, nós temos a pitografia, que até a Raquel que está ali, a Raquel, ela não faz, ela não escreve. A Raquel, ela começa a desenhar. Então, ela faz desenhos enquanto a gente está ali na sessão online, ela começa a desenhar. E a Raquel, ela é minha filha de santo, né? Eu sei que a Raquel não desenhava nada, e foi algo assim surpreendente, porque hoje a Raquel está desenhando até em tela, já começou a desenhar em tela, porque ela começou com rabiscos, tá? Isso há 3 anos atrás, ela começou com os rabiscos, e hoje, qualquer dia dentro, nós vamos fazer uma exposição dos quadros da Raquel, porque está cada vez mais. Aí eu falo, será que a Raquel, se ela não se dedicasse, ela saberia que ela teria essa atividade, né? Essa mediunidade para a pitografia? Né? Então, com certeza não. Ela só descobriu praticando. Então, a psicografia, ela tem a sua parte teórica, a gente, né, tem a parte teórica para vocês entenderem, porque, por exemplo,
dentro de um trabalho, seja ele qual for espiritual, você precisa fazer ancoramentos, você precisa se proteger, você precisa, não é só você, você precisa entender que quando você se dispõe a fazer um trabalho espiritual, um trabalho de caridade, seja ele qual for, você vai estar trabalhando contra o quê? Contra as sombras. Então, as sombras, elas fazem tudo para que você não desenvolva esse trabalho. Então, por exemplo, né? A gente faz um ancoramento, a gente ancora os guardiões de cada um, porque cada um está no seu lar. Existe uma proteção que é feita para que não só você seja protegido, mas toda a sua casa, todos os que estão dentro da sua casa, seus pets, os seus familiares, para que isso não passe, né? Porque isso é muito importante. Então, como é que você vai fazer uma psicografia você sozinha, se você não sabe como fazer isso? Ah, Nisso, eu vou só rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não. Existe um ancoramento correto, onde você vai se proteger ali, para que você não venha a sentir ali, né, as influências dos nossos irmãozinhos. Porque, na verdade, tudo depende do seu equilíbrio. E aí eu vou dizer, se você não está bem, não é um momento de você, tá? Se você está, me aborreci no trabalho, eu estou com raiva, eu estou com isso, estou com aquilo, não sei o quê, eu estou gripada, Não é momento de você se doar, é momento de você receber e não de você doar energia, tá? Uma coisa que vocês também vão aprender dentro do curso de psicografia é que, assim, imagine que eu estou sentada aqui e vou fazer uma psicografia. Só que essa psicografia, esse espírito para chegar até a mim, existe uma fila. O meu mentor espiritual é ele que fica atrás de mim, tá? Existe um círculo de proteção com os meus guardiões e o meu mentor. Existe um mentor espiritual, que é ele que organiza, digamos que seja a fila de um hospital. Ele vai organizar. E é ele que vai dizer quem é que vai chegar até você. Então, se chegou um espírito que está sofrendo, foi porque o seu mentor espiritual permitiu que ele trouxesse aquela mensagem. Nossa, Nisso, como é que um mentor espiritual ele pode deixar um espírito tão raivoso trazer uma mensagem tão raivosa? É porque aquele espírito, ele precisava, naquele momento, jogar aquilo fora, tirar aquilo dele. E ele usou você ali, com as suas palavras, e ao você ler aquilo, tenha certeza que você está ajudando esse espírito. Você está ajudando a deixar essa raiva, essa mágoa, porque existe, gente, toda uma doutrinação de espíritos em volta do nosso trabalho. Então, sempre quando eu vou fazer um ancoramento, né, eu peço, além dos nossos mentores espirituais, os médicos, enfermeiros, né, equipes, muitas das vezes, vem, sim, a falange dos mestres ascensionados. Tudo depende do trabalho daquele dia, quem precisa estar. Então, eu sempre peço, né, que na vontade do Criador, que seja colocado quem precisa ali estar naquele momento para ajudar esse trabalho,
Então, você vê como existe uma proteção ao seu redor. Primeiro, você está toda rodeada ali, tá? Com o que eu chamo de um círculo de fogo dos seus guardiões. O seu mentor está atrás de você. Se precisar, existe médicos e enfermeiros para encaminhar esses espíritos que estão ali justamente precisando aliviar essa raiva, aliviar essa dor. E como é que eles vão aliviar isso? Através da sua mensagem. Então, olha quão poderoso, olha como é bonito esse tipo de ajuda que você faz, né, em relação a esse trabalho da psicografia. Então, nós teremos ali desde, né, como vocês perceberam, que a psicografia não começou com Allan Kardec, a psicografia começou muito antes, e a gente vai falar sobre isso, como, né, como é que eles já usavam a psicografia. Vamos praticar mais, porque o principal aqui para eu ajudar vocês a desenvolverem a psicografia, a atividade, é eu não ficar falando muito. E olha que eu gosto de falar, tá? Eu gosto de falar, mas eu acho que o trabalho da psicografia é o que eu menos falo, porque eu tenho que dar espaço para vocês praticarem e espaço de vocês lerem o que vocês estão lendo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Alguma pergunta enquanto isso? Eu falei alguma coisa que deixou vocês aí em dúvida? Nossa, o pessoal entende rápido, é tão bom. Entende rápido, é muito bom mesmo, né? Então, meninas, né, que aqui só tem meninas, nós vamos abrir o curso de psicografia, aonde vocês vão ter, deixa eu ver aqui, acho que são 5 módulos, né? 5 módulos, aonde vocês terão aulas 2 vezes por semana, 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias, de 1h30, tá? Lá do início, eu pegando na mãozinha de vocês, explicando para vocês o passo a passo, como é que é, quebrando essas barreiras aí, os questionamentos, será que sou eu, será que não é, porque isso vai acontecer. Né? Como é que vocês... Mas achei muito interessante a questão da comunicação por imagem. Então, essa foi a forma da Raquel que encontrou ela não... O que acontece? Muitas das vezes você vai para a primeira aula e você vai se concentrar e não vai sair nada. E a Raquel, e eu sempre falo assim, escreve o que vir na sua cabeça. Não tem que fazer sentido para você. Eu sempre vou falar isso. Escreve, deu vontade, escreve palavras soltas. Sempre vai começar com palavras soltas. O Gasparetto tinha essa mediunidade da pictopictografia. Ele foi, acho que foi um dos mais talentosos, né? O Gasparetto, igual a ele até hoje ainda não vi, não conheço, né? Porque ele era com os pés, com as mãos, é impressionante, né? Procure no YouTube Gasparetto e as pinturas dele, que é uma coisa assim impressionante. Então, assim,
Daqui pode ter alguém que, em vez de escrever, possa desenhar? Pode, porque a Raquel ela começou a escrever, né? Ela começava a falar, vinha uma palavra, vinha outra, mas de repente ela começou a pegar a caneta e começou a desenhar com a caneta. E foi com a caneta mesmo. E o que é interessante? Interessante que a gente tenta até interpretar. Mas o que tá? E aí é o meu posicionamento. Eu olho assim, entendo dos símbolos, sim. Mas mais importante do que os símbolos é o que ela sente. O que ela sente quando ela está desenhando, para mim, é o que eu preciso prestar mais atenção. Porque essa emoção que ela sente, se ela sentiu medo, se ela sentiu alegria, se ela se sentiu perdida, o que ela vê ali para mim é mais importante do que os símbolos que eu vejo e sei os sentidos dele. Tem que casar para mim, porque se não casar, eu preciso respeitar o médio, porque foi o médio, não fui eu que desenhei. Independente, né, que uma estrela fala algo, mas ela, quando desenhou essa estrela, ela sentiu algo diferente do que eu sei que é. Então, eu respeito o que ela sentiu, porque foi ela que estava ali naquele momento desenhando. A mesma coisa, né, quando as meninas trazem uma mensagem, elas falam assim para mim: ah, eu vi, né, que tem pessoas que têm essa facilidade, eu vi na minha tela mental isso, 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 isso. Então, levo muito em conta tudo o que é dito para mim. Porque, Anice, mas no início, de repente, a minha imaginação, sim, no início é a sua imaginação, mas mesmo sendo a sua imaginação, eu preciso ter respeito com o que vem na sua cabeça, porque é dessa imaginação, é da sua mente, que você vai começar a ter mais segurança no que você está fazendo. É igual dirigir um carro. Pode, Tânia, pode falar, pode, eu sei que você tem trabalho. Oi, meninas, boa noite, tudo bom? Yara, adorei ver você aqui. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu estou num grupo com a Anice desde 2022. E é como a Anice falou, é coisa da minha cabeça, isso é psicografia ou não. E a gente está em desenvolvimento, né? E eu quero aqui deixar claro assim, o quanto a Anice é acolhedora, o quanto ela é respeitadora, né? E como flui, né, a psicografia, né? E para mim tem sido muito importante, que começou agitada, né? Ver um monte. Eu começava a psicografia antes da Anice terminar a oração, pra você ver. E eu falei para a Anice, eu estou muito incomodada, eu acho falta de respeito com você. E ela muito sábia falou assim, não é desrespeito comigo, mas é falta de educação mediúnica. Então, assim, uma das grandes lições, né, na psicografia, ter a educação mediúnica, ter o momento certo de começar, ter um padrão, né, onde a Nice sempre coloca uma musiquinha, faz um ancoramento de proteção para casa, para nós, para tudo, não sei o quê, para depois a gente iniciar. E eu começava antes. Então, para mim, foi muito importante, né? E eu ficar, meu Deus, essa coisa da minha cabeça, mas que palavra é essa que nunca, né? E, gente, é muito interessante. Tem psicografia de extraterrestre, tem psicografia de cachorro, e a gente duvida. Eu recebi uma psicografia de um cachorro chamado Janjão. Eu falei, não, cachorro não fala, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí a Andréa Bafa também recebeu de um cachorro, Bolota. O André Alck recebe, vira e mexe, os irmãos das estrelas, que são, né, os extraterrestres. Então, a gente está sendo, assim, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse acolhimento. Os desenhos da Raquel, eu fico, assim, doida para a Raquel mostrar os desenhos, sou muito fã da Raquel. Enfim, gente, espero que vocês se animem a fazer o curso, porque é realmente fantástico e é cada mensagem que toca o coração da gente. Nossa Senhora, vocês não têm noção. Só queria dar esse relato de como eu sou feliz nesse grupo, de como eu estou crescendo, desenvolvendo, né? O preparo, né? Não sei se nisso vai falar no curso do preparo,
A psicografia não começa naquela hora, começa antes. A gente evita comer carne vermelha, a gente já não é de beber, a gente não se aborrecer. Obrigada, Janaína. Beijo. Né? Então, tem todo um preparo para a gente, né? Um acolhimento. Cada um lê a sua mensagem. Então, energeticamente ou quanticamente, aquela pessoa vai receber aquela mensagem. Então, é fabuloso. Só isso, gente, que daqui a pouco eu tenho que ir embora, tá bom? Beijo, adorei estar aqui com você. Aí você vê, né? Até a Tânia, gente, ela sempre falava assim, gente, será que isso não sou eu, não? Será que essa mensagem é isso mesmo? E o que acontece? E eu falei para a Tânia o seguinte, Tânia, quantas vezes você estava na rua e, de repente, né? Porque a Tânia, os livros que ela escreve, se ela parar, ela já sabe, né? São psicografados, porque ela está na rua e, de repente, dá uma ideia na sua cabeça e você não sabe de onde é aquela ideia e você começa a escrever. Peraí, eu preciso de um papel. Quem já passou? Eu preciso de um papel. E muitas das vezes a gente ignora isso. Vem com uma força danada. A gente ignora isso. Quantas vezes passa coisas na nossa cabeça que acaba sendo ignorado. E a gente não percebe o quanto, na verdade, nós somos rodeadas o tempo inteiro da espiritualidade. A espiritualidade, ela não está só no terreiro. A espiritualidade, ela não está dentro de uma igreja. A espiritualidade, ela não está em lugar nenhum fora, porque a sua espiritualidade, os seus guias, para quem, né, trabalha dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, elas nunca vão sair de dentro de você, porque ela está o tempo inteiro com você. Eu repito isso para meus filhos de santo, ó, os seus guias espirituais estão aqui hoje porque você está aqui hoje. Se amanhã você for embora, eles não vão ficar aqui. Eles vão embora junto com você, porque eles não me pertencem, eles não pertencem à casa. Eles ficam na casa até o momento que você está nessa casa. Então, independente, sabe, gente, se você tá, como, por exemplo, a Yara, ela não tem um templo físico, mas ela tem o seu templo espiritual. E é isso que a maioria das pessoas não consegue entender, porque tem muita gente que está dentro de um templo físico, mas não existe um templo espiritual. O templo espiritual é o seu corpo, é a sua conexão com essa espiritualidade. E eu vou ser muito sincera para vocês, quando eu coloquei, né, quando eu quis colocar a psicografia dentro da minha casa de Umbanda, né, que foi online, foi um processo que eu queria ajudar os meus filhos de santo a desenvolverem mais rápido. Por quê? Porque quando você está em desenvolvimento, quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, você tem uma certa dificuldade de incorporação, às vezes. E você fazendo a psicografia, você começa a entender certas coisas, porque vem tudo pela sua mente. Então, você vai acalmando mais o seu corpo e trabalhando mais a sua conexão com a mente. Porque o que você vai escrever, tá? Você vai ler. Você está lendo o que você vai escrever. E mesmo que não faça sentido para você, você vai continuar escrevendo. E isso vai trazendo para você uma segurança. Sim, como a Tânia falou, a gente faz no dia, né? Era segunda-feira, agora é às quarta-feira. No dia de quarta-feira, eu peço, tá? Eu peço nada é obrigado. Nada eu imponho para você está proibido de comer carne vermelha, você está proibido de beber bebida alcoólica, você está proibido de ter relação sexual.
não existe proibição de nada. O que eu falo? Procurem ter uma alimentação mais leve para que a sua conexão com a espiritualidade seja mais fácil. Porque, por exemplo, a gente sabe que a carne vermelha ela leva 3 dias para a digestão. Então, você às vezes fica pesado. Você vai num dia da psicografia, você vai comer uma feijoada, você vai estar totalmente empanzinado, você vai estar cansado. Então, procura, né? Eu ensino para você, você vai procurar comer uma comida mais leve, você vai procurar não beber bebida alcoólica. Por quê? Para que o seu campo energético esteja mais limpo e você tenha mais facilidade de se conectar com os seus guias espirituais. Que a gente precisa entender o seguinte, nem sempre a gente, né, às vezes a gente quer se conectar com os nossos guias espirituais e a gente não entende por que a gente está tendo tanta dificuldade às vezes, porque que parece que a gente fala e ele nos escuta, parece que a gente, principalmente quando está no começo, né, que como a Tânia falou, eu chamo sempre de educação mediúnica, porque todo mundo tem mediunidade. Então, você não vai desenvolver algo que você já tem. Você vai educar a sua mediunidade. Você vai educar, como acontecia com a Tânia, né, que antes de eu acabar, ela já estava escrevendo. Então, o que a gente precisa? Educar. Existe um começo, e esse começo tem um preparo. E esse preparo é para o bem de todos. Se eu começo, antes de eu fazer esse ancoramento, eu estou ali enfraquecendo essa corrente. Então, eu não vou desenvolver a sua mediunidade, porque a sua mediunidade não precisa ser desenvolvida. A sua mediunidade, ela precisa ser educada. Então, é educação mediúnica. A gente começa a educar a gente com a nossa ansiedade, com o nosso, né? Com o nosso mentor, saber exatamente a hora que, peraí, ó, quem comanda aqui sou eu. É uma das coisas que eu vou bater na tecla com vocês. Nós somos um canal, tá? Que vai fazer esse transporte dessa mensagem. Mas o seu corpo, quem comanda é você. Você precisa educar o seu corpo, a sua mente, para que as coisas aconteçam exatamente da forma correta. Então, é uma coisa que a gente aprende também. E é normal, no início, acontecer isso, de vir antes ou acabar. Não. Tudo tem que ser da forma educativa. Então, a gente educa, tá? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre mediunidade, né? Sobre questão, né? Ninguém fica esses 3 anos, ninguém nunca passou mal, né? Mesmo assim, teve um caso que durante a psicografia, eu peço para que todos fiquem com a sua tela aberta enquanto está escrevendo, porque enquanto vocês estão escrevendo, eu estou de olho em vocês. E tudo, para mim, não passa nada despercebido. Então, um movimento que eu veja, tá? Eu sinto, então, na mesma hora, eu paro essa pessoa, eu eu peço para essa pessoa parar, espera um pouco, respira, entendeu? Por quê? Porque, para mim, o mais importante é a sua segurança. Então, assim, nunca ninguém, né, saiu da reunião com nenhum tipo de pensamento, energia, tudo fica
aonde tem que ficar. A gente só fica com o que é nosso. A gente devolve tudo para eles. E é por isso que é tão importante o ancoramento inicial e, claro, o fechamento. Tanto é que quando a minha internet cai e acabou a reunião, sempre falo para as meninas, fechem o trabalho. Fechem o trabalho com uma oração, mas fechem o trabalho tem que ser fechado. Mesmo assim, eu daqui, minha conexão cai, eu daqui, eu fecho, né? Para que eu pedi aos guardiões ali que estavam ancorados, agradecendo todos a eles. Então, para quem está interessada em fazer o curso, tá? Esse curso, primeiramente, a parte não, né? Todo o valor desse curso, ele vai para a nossa casa, tá? Para a manutenção da nossa casa, aonde a nossa casa estava. Beijo, Tânia. Obrigada. Já estou finalizando aqui. Tânia já está até lá, já até pagou o curso. A nossa casa estava fechada e nós estamos abrindo agora a nossa casa em maio, né? Nós saímos lá do Rio, né? A Sara foi lá no Rio e a gente encontrou uma casa aqui em São Gonçalo. Então, a nossa casa física já vai aí em São Gonçalo. É só pegar o carro e vir, tá? Não tem de carro, vai em qualquer lugar. Tu vai para Miguel Pereira, por que tu não pode vir em São Gonçalo? Dá um beijão na minha amiga lá, Sandra. Então, é um trabalho, né, um curso onde eu vou dar e o valor é todo para a manutenção da nossa casa. Qual o valor do curso? O valor do curso são 3 meses de curso, tá? De 15 em 15 dias, de 1h30 é o tempo desse curso. O valor do curso, R$60 por mês. Então, 3 meses dá R$180. Se você pagar à vista, ele fica por 150, tá? Pagou à vista, você vai pagar 150. Se você quiser parcelar, você vai pagar R$60 por mês. Você parcela aí 180, né? Em 3 vezes. Formas de pagamento, você pode pagar por Pix, você pode pagar por cartão, tá? Não tem, a gente manda o link do cartão para quem quer, nisso eu quero pagar no cartão. Pode pagar no cartão. E após, né? Após os 3 meses de curso, aí, quando finalizar esses 3 meses de curso, aí eu tenho uma outra proposta para vocês, que eu só vou falar no final do curso, tá? Se vocês quiserem dar continuidade, né? Se vocês quiserem dar continuidade, eu já vou até dizer, né? Gente, eu não sei fazer mistério, não. Não sei. Ai, meu Deus do céu, já faz tudo errado. Eu não sei fazer marketing, não, gente. Não sei. Mas não contem para ninguém, não. Só para vocês que estão aqui, tá? Quem quiser, depois do curso, tá? Fazer parte do nosso grupo de psicografia, tá? Será muito bem-vindo ao nosso trabalho de ajuda de caridade, tá? É o convite para quem finaliza, né, o curso, e também eu vejo que realmente a pessoa vai levar o trabalho a sério, porque a gente é um trabalho que precisa de compromisso, né, de responsabilidade. Não adianta eu colocar pessoas lá no grupo para trabalhar com a gente se a pessoa nunca pode. Então, é uma das coisas que eu peço. Eu sei que, por exemplo, às vezes imprevisto acontece, mas você ter uma reunião por mês e nunca poder participar o ano todo, não tem como essa pessoa ficar no grupo. Então, essa é a nossa proposta, tá? Em relação, vocês vão ter uma apostila
para quem quiser participar do curso. O curso ele começa na primeira semana de junho, vai ser às quinta-feira. Eu não vou colocar numa plataforma, tá? A princípio vai ser numa quinta-feira, às vezes assim, Nisso, quinta-feira para mim é ruim. Vamos conversar para ver o que fica bom para todo mundo, né? Vamos conversar o que fica bom para todo mundo. Por exemplo, né? Quarta-feira é um dia que também poderia, porque quarta-feira é o dia da psicografia. Eu só teria que colocar, né? Não teria mais, só teria uma quarta-feira livre. Mas a gente pode ver. Quem tiver interesse, diga para mim, porque tudo a gente pode dar um jeito. Nisso eu não posso na quinta-feira. Quinta-feira eu já estou fazendo um curso, mas eu posso fazer, se for na quarta-feira. Horário sempre à noite, tá? Começa às 8h30 e vai até às 9, até às 10 horas. Beijo, Daia. Fica com Deus, tá? Vai até de 8h30 até às 10 horas. E o que mais? E é isso. A gente vai ver se a gente faz. Se tiver alguém com interesse não possa na quinta-feira, a gente tenta ver uma outra, mas vai começar na primeira semana de junho. É só o tempo, entendeu? As aulas ficam gravadas e aí você vai ter acesso. Tá bom. Você vai ter acesso eu não consegui assistir a aula. Você vai ter acesso, tá? Para você assistir a aula. Como é que você vai ter acesso a essa aula? Eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp. Eu estou procurando saber como é que eu faço um canal, ainda não consegui. Um canal dentro do WhatsApp. O nosso grupo não ser um grupo comum, ser um grupo de canal. E aí eu vou colocar o link e vocês vão assistir a aula pelo YouTube. Porque se eu for colocar numa plataforma, eu tenho que colocar o curso mais caro. Eu não quero colocar esse curso caro. Quero que esse valor já está já acordado com a espiritualidade. Tá, gente? Então, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, né? Em relação à proposta do curso, né? A proposta de você, além, para quem está em desenvolvimento, vai ser muito bom, porque você vai, de uma certa forma, educar a sua mediunidade. Você vai começar a entender, porque eu vou sempre ajudar você nesse momento, logo no início, que entra muitas dúvidas, sou eu ou não, em relação a isso. Mas é um trabalho muito, muito lindo, mas muito sério. Então, assim, se você sentiu que está na hora, né? Você tinha essa curiosidade, mas, mais uma vez eu digo, não venha achando, né, que você vai receber mensagens dos seus entes queridos e que você só vai receber mensagem de espíritos, né, evoluídos. Sim, a gente recebe, né, muitas mensagens, como a Tânia falou, de espíritos, né, muito, muito mais evoluídos que a gente, né, eles trazem mensagem, principalmente em relação ao nosso planeta, mensagem, espíritos, né, que a gente chama de, que não são, né, desse planeta, espíritos do fundo do mar, que já vieram trazer, né, espíritos das estrelas, né, tudo a gente recebe. E a Tânia falou, né, dos animais, a gente recebe também. E eu vou contar uma experiência para vocês, porque só depois que eu tive essa experiência,
A gente acredita só, né? A gente acredita naquilo que a gente é igual São Tomé, tem que ver para crer. Eu, quando foi em 2015, eu perdi a minha cachorra, era a cachorrinha da minha filha. Foi 2015 ou o final de 2014, eu não lembro. Negócio assim, não lembro bem. Eu sei que foi no final do ano, eu a perdi em novembro. E era a cachorra da minha filha. Só que todas as vezes que eu estava doente, ou eu estava mal, ela sempre saía do quarto da minha filha e dormia na minha costela. Dormia, sabe, aquele calorzinho da minha costela, como se ela tivesse ali para me curar. Era impressionante. Ela só dormia comigo quando eu não estava bem. E ela desencarnou em novembro. Quando foi o final de dezembro, eu viajei com o meu marido, né? Na época éramos namorados. Eu fui para Miguel Pereira. E eu voltei no dia 1º de janeiro. Quando eu voltei, na noite que eu fui dormir, dia 1º de janeiro, eu deitei na cama. Sabe quando você sente o peso de uma pessoa na sua cama? Eu senti esse peso e senti alguém na minha costela. E eu fiquei assustada. Eu olhei assim, né? E vi que realmente o lençol tinha mexido. Não estava, sabe? Mas aí eu fui dormir. Só não tinha mais animal nenhum na minha casa. Quando eu acordei, tinha xixi de cachorro no chão. E aí eu falei, não tem como não acreditar que era ela. Eu estava no momento que eu cheguei com muita saudade dela, né? Ela foi ali, foi a última, acho que foi se despedir, já era 1º de dezembro, e ela partiu no final de novembro. Então, a gente fala assim, gente, animal, você vai receber mensagem de um animal. Se a gente estudar, gente, tudo é estudo, e conhecimento nunca é demais, tá? A gente vai ver que existe uma evolução. Você você já não veio assim, você não nasceu, tá? A sua forma não foi essa primeira de ser humano aqui, não. Então, os animais, eles também têm espírito, eles também têm alma. Então, eles também têm a sua comunicação, sim. Tá bom? Então, tudo é muito aprendizado. Então, a gente aprende muita coisa e a gente vê muita coisa e é um trabalho muito lindo. E eu espero que, assim, que vocês possam querer, né? Que vocês venham com muita vontade para esse trabalho, tá certo? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta aqui, fiquem à vontade. Minha pet dorme assim comigo. É muito lindo, gente. Eles sentem, né? Que é coisa muito gostosa mesmo. Eu acho, então, que não ficou nenhuma dúvida, né? Não, Nice, só vou dar uma olhada, como você pontuou às quinta, eu tenho um estudo também, né? Que nós analisamos com a espiritualidade. Só que é a cada 15. Então, eu vou ver a data para ver se que também o nosso seria de 15 em 15, né? De 15 em 15. Eu vou passar até para você para poder também se conciliar com Tá, todos. a gente vê. Só para dar. Aí tá tudo certo. Tá bom, Tá? Yara. Mas Tá ótimo. você falando isso, só 2 minutinhos, vou relatar um fato que aconteceu comigo, fazem mais ou menos, acho que 26 anos, depois que minha mãe faleceu, eu frequentava na época o Perseverança, né? E eu fazendo arroz, eu estava muito brava, mexendo arroz e falando, né? A dona Guilmar mentalmente com ela, eu falando mentalmente, falando para ela, a senhora precisa trabalhar sobre suicídio, não com a pessoa que tirou a vida, mas ela é uma suicida, né? E comecei a falar, mexeu o arroz, comecei a falar, não podemos permitir, quem fuma é um suicida. E eu mexendo o arroz. Eu falando, né? Estava na minha casa, na cozinha. De repente ela pôs a mão aqui em mim, plasmou a mão dela no meu ombro. Falou, tá bom, você quer saber?
Olha, os meus olhos eram lágrimas, era uma cachoeira. Eu só tive tempo de sentar, pegar o caderno, que eu tinha mania, temos sempre caderno na mesa, e escrever a mensagem, sim, que foi de um mentor espiritual trazendo uma mensagem da minha mãe, né? Ele sabe que às vezes tem uns intermediários, né? Que É, naquele momento ela não estava, ela estava ainda em tratamento, sim, e falando sobre isso. Porque eu falava assim, não é possível a gente deixar isso, as pessoas têm que compreender que isso é suicídio, mas eu falava brava, mexendo aham, arroz. Mas eu mandei mensagem para ela mental tão forte que a mão dela me tocou. E é. aí aconteceu isso. Então, Nossa, né, você está até falando que é o que acontece, né? Vem a mensagem, quando vamos verbalizá-la, ao falar, é um campo tão, tão forte que ele vai, atua e toca atua. o outro. Seja em qual, né? Lá não sabia nem que nome dava, tá? Se era quântico, o que era, a gente não tinha nome. Vamos por 30 anos atrás, a gente sabia. Não dava esses nomes, né? E de repente, uma menina assim estava lá e fazendo, e foi algo assim muito, para mim, é algo, tenho guardado, tenho várias, né? Assim, dessa forma, muito assim, espontâneo, É sim. que toca a gente, né? Então é lindo, né? De todas as formas. Gratidão por açaí, Eu, tá? eu aprendo muito com todas as mensagens, sabe? Que chega, nossa. Seja direto ou indiretamente, elas nos tocam, elas fazem a gente refletir. E dentro do curso, né, a gente vai tentar, por exemplo, né, ver se nós temos mais pessoas para desenhos também. Vamos trabalhar a forma vai ter um dia, vai ter dia que a gente não vai escrever, mas a gente desenvolver para que eu perceba quem é que tem aí, né, em vez da escrita, e sim a pintura, né, como foi o caso da Raquel, para a gente poder aí trabalhar também mais essa parte de pintura, né? E eu acho que essa questão também da orientação do curso, e agora também quem teve essa experiência, né, de descobrir uma forma que estava ali até diferente de outros membros do grupo, eu acho que essa, além de toda a segurança que o ancoramento passa, que todo esse conhecimento e estudo que a gente faz acaba passando para te deixar mais tranquilo de fazer essa prática, eu acho que você acaba também enxergando outras possibilidades que talvez você nunca tenha pensado. Então, eu sempre achava, por exemplo, que a única forma era de fato escrevendo. E a partir da prática do estudo e com os conhecimentos que você vai pegando, é que você vai se permitindo verdadeiramente explorar, né, as outras formas que existem. Então, o direcionamento, o ensinamento e ter alguém passando esse conteúdo e não apenas ficar debruçado nesse livre conhecimento que existe aí em YouTube, TikTok, faz toda a diferença nesse sentido. Então, só um relato também, igual a Tânia deu, de alguém que estava achando que era uma coisa e viu que, na verdade, são várias possibilidades. Tá bom, gente. Então, eu vou aguardar vocês, tá? Venham falar comigo vocês podem mandar mensagem no meu privado e a gente conversa, tá bom? Raquel, tira um print aí do nosso, que eu não consigo daqui. Não sorriam. Legal. Pronto. Pronto. Sara, dia 31, deixa eu desligar aqui, dia 31 tem festa cigana. E lá estamos nós. Vou ver se dá para ir. Vê se Sábado vem. agora eu tô lá em cima. Imaginei. Imaginei que você Deixa fosse eu lá te para falar Miguel Verano. vou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conversei com meu pai através de sonho. Pois é. Conversei com minha tia também através de sonho. É. E vi a mãe de uma amiga que faleceu através de um sonho. E até essa amiga veio me perguntar como é que estava a mãe dela. Eu falei, estava bem.
Meu pai me disse assim, você tá bem? Ele, tô ótimo. Tô trabalhando muito, mas tô bem. Aí, estava na sala, saiu pela porta da sala, passou entre minha mãe e meu irmão, que eles não viram ele, só eu vi, e foi embora. Tava Isso no forte, tava vivo, sonho. no sonho. Provavelmente, né, você tem essa mediunidade, né, de comunicação com o sonho, mas de repente alguém recebeu a mensagem e através do seu mentor você sonha. É uma coisa assim muito, sabe? Tudo começa, muitas das vezes, na psicografia. Mesmo você não. Aí, como é que você vai conversar com essa pessoa? Como é que você vai receber essa mensagem? Através de seus sonhos. É uma coisa assim, sabe? A espiritualidade é muito linda, e E tudo foi no tempo muito bom. certo. E foi muito bom, porque eu estava agitada, eu ia fazer uma trilha que razoavelmente era perigosa, que era o Pico das Agulhas Negras, eu ia subir, estava com medo, falei, vou morrer lá, vou morrer lá. Aí conversei com ele, eu saí no outro dia tranquilo, fiz tudo que eu tinha que Tranquilo. fazer de uma boa, sem problema nenhum. Foi muito bom. Vamos botar Fiquei isso em mais prática, sossegada. vamos trabalhar isso aí também. Vamos botar isso, vamos escrever essas mensagens. Boa pedida, vou passar a escrever. Eu tenho algumas coisas escritas. Então tá, gente. Beijo no coração de vocês e aí vão falando comigo, tá? E eu vou passando mais informações para vocês. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus.